Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós trataremos de uma decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de um julgamento que se encerrou na última segunda-feira, na segunda-feira da semana passada, dia 14 de dezembro. Refiro-me ao julgamento do recurso extraordinário 10.45.273 do Sergipe, que teve repercussão geral reconhecida no número 529. Bom, já adiantando, neste julgamento nós tivemos a seguinte conclusão: o STF não reconheceu a bigamia. Mas qual era a situação de fato deste recurso? Bom, nós tínhamos uma união estável e uma relação homoafetiva concomitantes. Então, aquela pessoa que não era um dos companheiros acabou pleiteando direitos previdenciários. E o STF entendeu que a esta pessoa, estranha àquela união estável, não deveria ser reconhecidos direitos previdenciários. Portanto, por que nós podemos afirmar que o STF não reconheceu a bigamia? Ora, porque se o julgamento deste recurso fosse contrário, ou seja, se este recurso fosse provido pelo tribunal, nós teríamos, no plano fático, no plano dos fatos, nós teríamos o reconhecimento da bigamia, porque nós estaríamos concedendo ou reconhecendo direitos a uma pessoa que era estranha a uma união estável. Né? E, aliás, nós estaríamos diante, inclusive, de uma situação um tanto peculiar, porque o ordenamento jurídico brasileiro veda em uma série de normas, inclusive normas de natureza penal, a bigamia. Então, nós teríamos as normas escritas de um lado e o julgamento, o entendimento do STF de outro. Né? Seria mais uma situação muito peculiar do direito brasileiro. Mas, enfim, o que ocorreu foi o não reconhecimento da bigamia. Bom, pode causar certa estranheza quando nós mencionamos que o caso envolveu união estável. Bom, nós podemos falar em bigamia em união estável? Ora, nós temos que, para embasar este nosso raciocínio, essa nossa argumentação, nós temos que levar em conta toda a jurisprudência do STF que aproximou os institutos da união estável e do casamento. Então, este é um dos fundamentos que nos permite, sim, falar em bigamia em relação à união estável. Então, aqui poderia ser tanto uma união estável como um casamento. No caso concreto, era uma união estável. E nós podemos, sim, falar em bigamia em relação à união estável, diante da aproximação que a jurisprudência do STF foi construindo ao longo dos tempos entre esses dois institutos do casamento e da união estável. E diante dessa aproximação, né, acentuada pelo STF entre o casamento e a união estável, nós podemos reconhecer nestes dois institutos aquilo que nós chamamos de ânimos convivente, ou seja, a vontade, o ânimo de duas pessoas inaugurarem uma convivência. E essa convivência pressupõe no direito brasileiro que a relação seja unígama e não bígama. Então, este animus convivendi implica em uma relação unígama, ou seja, apenas entre dois companheiros ou dois cônjuges. Então, a relação no direito brasileiro, quer estejamos falando de união estável, quer estejamos falando de casamento, nós temos uma relação unígama. E o que isso quer dizer? Que há uma exclusividade da união. Não importa se essa união tenha ocorrido no bojo de um casamento ou de uma união estável. Independente disso, esta união entre companheiros ou esta união entre cônjuges é uma união exclusiva e o direito brasileiro não admite, entre aspas, concorrência neste contexto. Então,
O ânimos convivente, presente tanto no casamento como na união estável, implica necessariamente uma relação unígama. E esta relação unígama nada mais é do que uma união exclusiva entre companheiros ou entre cônjuges. Bom, eu disse no início que o ordenamento jurídico brasileiro traz uma série de vedações à união estável não, traz uma série de vedações à bigamia. E aqui eu trouxe exemplos, claro, focado na parte civil, né, mas nós temos também disposições penais relativas à bigamia. Mas disposições de ordem civil e constitucional, eu trouxe aqui alguns artigos que ilustram para a gente esta realidade de que a bigamia é vedada no ordenamento jurídico. Então, na Constituição, nós temos o artigo 226, parágrafo 3º, artigo 227, caput e parágrafo 6º, artigo 229. Esses são da Constituição. E no Código Civil nós temos artigo 1511, 1724, 1725, 1726 e 1727. Todos esses artigos, quer do Código Civil, quer da Constituição, ilustram para nós a realidade de que prevalece no direito brasileiro a vedação à bigamia. Portanto, quer no casamento, quer na união estável, a relação é exclusiva entre os dois companheiros ou entre os dois cônjuges, conforme o caso. Então, a decisão do Supremo Tribunal neste recurso extraordinário está em consonância com as normas do direito brasileiro, inclusive normas constitucionais, e, portanto, nós passamos, na verdade, não muito longe, porque o placar foi 6 votos pelo improvimento, pelo não provimento do recurso extraordinário. Então, nós ali raspamos a possibilidade de termos uma situação que geraria muitos conflitos no judiciário, porque nós, como eu já disse, teríamos normas postas pelo legislador ou até mesmo pelo constituinte que vedam a bigamia, mas nós teríamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que na prática reconheceria a bigamia. Então nós passamos ainda não muito longe, mas o Supremo Tribunal Federal acabou por não reconhecer no ordenamento jurídico brasileiro a bigamia. E eu acredito que este julgamento do STF implicará também nas questões do poliamor, né, das escrituras públicas de poliamor, que ainda é uma discussão em aberto no direito brasileiro.